Senhor, obrigado, Pai, por podermos estar aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. E, Senhor, te pedimos agora a Tua unção, que Tu fales conosco, Senhor, que Tu nos oriente, Pai. Senhor, aquilo que Tu queres trazer para o nosso coração. Pai, fala, Senhor, a cada um de nós, aqueles que ainda estão para chegar, trazem paz, Senhor. Senhor, que nós possamos agora, Senhor, tão somente nos desligarmos totalmente dos problemas do dia a dia e ligarmos diretamente a Ti, Pai, através da Tua palavra. Te peço isso, Senhor, usando-me em nome de Jesus. Amém e amém. Ok. Bom, eu fiz aqui um pequeno esboço, aqui, um pequeno resumo do que eu vou falar, né? Vou ter que falar um pouquinho de Jó também, né? A primeira plenária do Bispo Tito, ele quase entrou, mas eu vou falar em outros termos, né? em outra situação de Jó. Mas eu creio que nós vamos ter aí uma boa reflexão a respeito de ética e zelo, né? Que devemos ter. E eu faço uma ligação aí de ética, faço primeiro uma definição de ética, segundo os dicionários, né, que ele diz que ética é parte da filosofia, que aborda os fundamentos morais, ela é essencial para a fé religiosa. Está escrito nos dicionários seculares, quer dizer, eles reconhecem, os dicionários seculares reconhecem que realmente a ética ela é importante para a fé cristã, é importante para o cristão, né? E sem ética nós não temos condições de ser íntegros também. Então a ética ela tem quase que uma interligação com o tema maior nosso aqui, o tema principal, que é integridade. Ética e íntegra, eu acho que elas caminham juntas. Para ser ético, eu preciso ser íntegro, primeiramente. Eu preciso ter integridade de vida para ter ética, e vice-versa, né? Então, a integridade, segundo a definição, já foi dada até nas plenárias por alguém, e diz que a integridade é estado ou qualidade que é íntegro, inteiro, já foi falado isso muito, integridade é inteireza, é completo, etc., né? Então, no sentido figurado de ética, e eu fui também ao sentido figurado de integridade, ele fala tem uma conotação de honestidade, de retidão, incorruptibilidade, honesto, vida ilibada, essas definições todas que nós já conhecemos e que precisamos ter como cristãos, né? Então, a definição ética, que é essencial para a fé religiosa, é importante. E nós temos que zelar por essa moral, porque ela é parte da moral que nós precisamos ter. Ética é moral. Por exemplo, há muita falta de ética entre ministros, né? Eu passei muito por isso nessa caminhada de ministério, de falta de ética do meu colega, né? Por exemplo, você abrir uma igreja parede e meia com outra igreja é falta de ética. Certamente você vai prejudicar o seu colega ministerial. É falta de respeito com o seu colega ministerial. E vai por aí afora. E não é só isso, não. Falta de ética também quando você recebe um membro de transferência para a sua igreja, e você não procura avaliar por que ele saiu, você ligar para o pastor de onde saiu, saber, enfim, essa coisa toda que você deve honrar para que o seu colega também tenha ética. Então, zelar pela moral cristã, pela ética da nossa vida, é uma obrigação nossa, obrigação de todos os cristãos. A ética não é só para os cristãos, a ética também existe nas funções seculares, né? Temos aí os conselhos que cobram ética, tem, né, Conselho Regional de Medicina, cobra ética, o Conselho Regional, a OAB, que é a ordem que
cobra a ética dos advogados, etc. Ou seja, tudo na nossa vida nós precisamos ter éticas. E alguns filósofos, quando a definição de ética diz que é parte da filosofia, que aborda os fundamentos morais e que ela é essencial para a fé cristã, a ética ela vem desde uma discussão filosófica, né? E essa discussão filosófica, alguns filósofos a discutiram sobre como ela deveria ser operada, enfim, como ela deveria ser a conduta moral de cada um dos seres humanos, etc. E essa discussão de ética já é muito antiga, né? Tanto que os filósofos incomodaram muito com isso. E alguns filósofos, eu fui pesquisar, né, Sócrates, temos aí Platão, Aristóteles, Immanuel Kant, e sendo que Sócrates foi o que mais se destacou sobre o ensino da ética, né? Ele é considerado como o pai da ética, Sócrates, né? Como filósofo, pai da ética. E ele dá uma série de ensinos, que isso para nós não interessa no momento, não vou falar de filosofia, mas ele dá uma série de ensinos sobre a teoria filosófica em relação à ética. Se você for pesquisar sobre a filosofia, os filósofos que discutiram sobre ética, ensinaram como devemos nos conduzir, não só na vida religiosa, como na vida civil, né? Você vai ver que são realmente muitos ensinos bons também, que se aplicam para a vida religiosa, né? Então, os filósofos foram bem felizes em orientar, né, o ser humano a ser ético em todas as situações, né? E a ética, então, ela deve ser praticada no nosso dia a dia, né? Não, a ética é uma constante. Eu não posso ser ético hoje e amanhã deixar de ser ético. A minha vida tem que ser pautada por uma ética em toda a minha vivência. Não adianta, porque senão vou ter falha na minha conduta moral, porque a ética é uma conduta moral, e estamos falando aí de moralidade, e quem é ético tem uma conduta moral. Ele não é imoral e automaticamente ele passa a ser íntegro em suas atuações, em suas situações do seu dia a dia, né? Então, alguns homens da Bíblia, Deus determinou, aí chamou, por exemplo, Noé de homem íntegro, né? Está lá no início de Gênesis, quando ele anuncia o dilúvio, ele só separa Noé, diz, esse aqui é um homem íntegro. Pela sua integridade, né, de atuação, pela sua ética moral, porque a integridade é moral, então ele foi salvo da morte. Tudo por uma integridade. Veja, e a ética também, ela tem essa conotação de... e nós vamos ver o que Salomão vai falar mais adiante. E tem uma conotação também de mexer um pouco com a nossa salvação. Se eu não sou ético, né? E nós vamos ver aqui o pecado sobre a falta de integridade e a falta da ética. Mas Jó, e aí eu vou mexer agora um pouquinho com o livro de Jó, que o bispo Tito falou já alguma coisa, mas eu quero só determinar aqui 3 situações de integridade que o livro registra Jó como homem íntegro. Primeiro, começa aqui no versículo 1 de Jó, capítulo 1, versículo 1, quando o bispo Tito leu esse texto aí, fala sobre a terra de Uz e tal, que era um homem íntegro, e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Primeiro, eu creio que esse versículo está ligado a alguém reconhecer um homem ético. Aqui não era Deus falando,
Deus vai falar mais embaixo, naquele diálogo com Satanás, no versículo 8, que também o bispo Tito leu, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, ou seja, um homem que tinha ética, temente a Deus, que se desvia do mal. Quando Deus reconhece também a integridade de Jó. Então, vimos Deus aqui reconhecendo e dizendo, e ninguém, me chamou muita atenção esse ninguém. Eu uso a atualizada, né, a linguagem atualizada, e aqui está escrito ninguém. Ninguém há na terra. Então, como estava? A mesma situação lá do dilúvio, né? Quando Deus assim, só encontrei Noé íntegro, só encontrei Noé um homem ético, um homem de moral, né? Porque ética e moral é a definição, e a integridade está ligada a isso aí, né? Então, Deus reconhecendo, é importante que Deus possa reconhecer em nós uma vida ilibada, uma vida íntegra, uma vida de retidão, uma vida ética, uma vida de moral. Tudo isso Deus precisa observar em nós. Não sei como Deus está vendo, está nos vendo, porque às vezes nós, sem querer, faltamos com a ética, né? Com determinadas pessoas dentro do trabalho, na profissão, né? Enfim, né? Porque tem aí os órgãos que fiscalizam a ética profissional também, como eu já falei. Então, Deus aqui reconhece. Agora, o que me chama mais atenção ainda, aqui nesse texto de Jó, não vou ler todos os textos, só 3 versículos que eu iria falar mesmo, quando a sua mulher o reconhece como íntegro. A sua família reconhecia Jó como íntegro, que o bispo Tito também leu esse texto aqui, olha aqui, ó. Quando a mulher, no versículo 9, diz, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, falando para Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Mas, aí já é a mulher reconhecendo que Jó era íntegro diante de Deus, né? Porque ela fala assim, amaldiçoa, né? Amaldiçoa, nega essa integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Que o Jó, como um homem íntegro, como é que ele ia lançar maldição sobre a vida de Deus? Na hora que talvez aqui no sentido de ele não ser íntegro mais, né? E quando nós deixamos de ser íntegro, nós também estamos em vias diferentes, amaldiçoando Deus, né? Ou seja, estamos negando Deus. Quando deixamos de ser íntegros, deixamos de ser éticos em nossa vida religiosa, na nossa vida cristã, ou na nossa vida secular também. Serve para aqueles que têm aí uma profissão que tem um código de ética que é preciso ser cumprido. Nós aqui na Nova Vida, nós temos os pastores, tem um código de ética. Nós somos regidos por um código de ética. Determinadas coisas nós não podemos fazer, não devemos fazer. Nos é proibido fazer, porque o código de ética nos proíbe fazer isso. Código que rege a ética dos sacerdotes aqui, dos pastores da Nova Vida, né? A maioria dos pastores tem esse nosso registro de código de ética que foi instituído aí, pensado por nós, etc. Então, a mulher de Jó, ela reconhece a integridade. Quando ela diz, olha, ainda conservas a tua integridade, Jó não tinha, conservava-se intensa. Não existe novidades para pregar, enfim, a sã doutrina. Quanto aos homens, e ele vai agora falar aqui sobre os homens, sobre as mulheres idosas, sobre os moços e sobre os servos. Ele faz recomendações a essas várias classes de crentes, porque é o título da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Várias classes de crentes, né? Então, ele diz assim, quanto aos homens idosos, né? Ele depois vai falar em jovens, mas os idosos. Já viu que o idoso é mais difícil você conseguir convencê-lo, né? Já tem uma mente mais formada, às vezes são turrentos, né? Você tem que ir ao médico, minha esposa sabe disso aí. Começou, não, eu não preciso de médico,
né? A gente é assim. Nós somos meio turrentos aí, né? Idoso é mais complicado você cuidar dele, né? Que diga a minha esposa. Mas, ele diz assim, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, sal da terra, tempero, respeitáveis, idoso que não respeita. Olha, isso tudo é integridade ética. Sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, ele faz essas recomendações, primeiramente aos homens idosos, e são bastante recomendações que mexem com os idosos, né, de serem temperantes. Às vezes o destempero é uma coisa que mexe com a ética, com a nossa integridade também. Ele fala sobre ser respeitáveis, né? Estamos vendo aí esse mundo de cabeça para baixo, né? Estamos vendo aí, se você assiste as reportagens, etc., você vai ver que agora o idoso hoje em dia, né, é o avô abusando do neto e vai por aí afora, né? O mundo virou de cabeça para baixo. Os idosos estão perdendo o respeito que deveriam ser. E aí, né, são desrespeitados também, né? Porque quem não se dá o respeito não pode exigir respeito. Então, que os idosos sejam respeitáveis é outra ética que nós temos que ter, né? Sensatos. Ou seja, pense 2 vezes, conte até 10, etc., que haja sensatez nas suas atitudes, no seu falar, etc., etc., né? Sadios na fé. Será que a fé precisa de estar sadia? É enferma? Nos idosos também. Quando ele fala sadia, né, ter força, né? Não ficar doente. Sadia, a pessoa sadia, né, que não fica doente. Sadia na fé. E a fé também adoece quando nós deixamos de ser éticos ou irrepreensíveis, e etc., e etc. Então, é complicado quando nós deixamos de ser íntegros e ficamos doentes, né, na fé. Ou seja, a definição que eu tinha dado de ética, que é a definição maior, é que ela é essencial para a fé religiosa. É a definição dos dicionários. É a parte da filosofia que aborda os fundamentos morais e ela é essencial para a fé religiosa. Então, quando ele recomenda aqui aos idosos para estarem sempre bem na saúde da fé, mexe com a ética, né? Ok? Também no amor e na constância, ou seja, constância é você não ser inconstante, falar hoje uma coisa, amanhã fazer outra, enfim, ou mudar aquilo que você falou, seja o teu falar sim, sim, não, não, né? Agora, ele faz a recomendação à segunda classe, né? Quanto às mulheres idosas. Eu, uma vez, ministrei um casamento, né? Já faz alguns anos, de 2 idosos. Casamento mesmo, eles estavam viúvos, aí quiseram casar na igreja, amém, então vou fazer o casamento de vocês. E essa idosa, ela já tinha filhas, né, e já netas, etc. E eu ministrei na palavra, Conselho Pastoral do Casamento, trabalhei em cima exatamente desse versículo 3 e 4, porque está bem claro aqui, quanto às mulheres idosas. Ela era idosa, estava casando, né? Não chamei ela de velha, mas chamei de anciã, né? Ok? Semelhantemente, sejam sérias, aí já mexe com as mulheres. Ter integridade, seriedade, ser ética em seu proceder. Né? Em seu proceder. Tem que dar bom exemplo. Bom exemplo para as mais jovens, que é o que fala mais adiante aqui. Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Agora ele diz assim, olha, com qual finalidade que Paulo recomenda às mulheres
esses deveres que a mulher idosa precisa ter, a fim de, versículo 4, instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, instruir também a jovem recém-casada a ser sensata, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, ele recomenda às mulheres idosas e também diz assim, ele passa uma responsabilidade. Paulo passa uma responsabilidade para essas mulheres idosas. Elas precisaram, primeiro, receber uma recomendação. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não tem, por exemplo, não é sério, né? Como diz aqui, seja sério seu proceder. Se seu procedimento não é sério, da mulher idosa não é séria, como é que ela vai passar para uma jovem recém-casada que também seja séria? Então, Paulo, além de recomendar às mulheres idosas, ele passa uma missão para as mulheres idosas, né? Que deem o bom exemplo às jovens recém-casadas, instruam, ensinem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, etc. E tem tantas aí que manda até separar, né? Tem sogra aí que não é fácil não, né? E aos seus filhos, né? Amarem aos maridos, seus filhos, ou seja, sejam sensatos, honestos. Quanta recomendação, quantas coisas Paulo fala para essas mulheres idosas a serem exemplos para, com sensatez, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido. Ensina tudo isso a essas recém-casadas. Aí ele, no final, ele diz, para quê que tem que ensinar tudo isso? Para que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, para que a palavra de Deus não seja vilipendiada, para que a palavra de Deus se cumpra num casamento que está começando, né? Então, essa recomendação às mulheres idosas é para que elas sejam íntegras, primeiramente, éticas, para depois elas passarem essas instruções, ou seja, ser exemplo, bom testemunho, né? O bom testemunho é tudo na nossa vida, né? Às vezes nós ganhamos uma alma para Cristo sem até falar nada, sem pregar e sem nada, só com o nosso bom testemunho. E às vezes nós perdemos uma alma para Cristo com o nosso mau testemunho. Então, quando Jesus fala, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra, envolve onde você está, confins da terra. Nós temos que ser testemunhas de Cristo, temos que ter integridade e ética, que o Senhor Jesus também nos deu este exemplo de ser íntegro e ético em seu ministério aqui na terra, ok? Bom, aqui, vamos lá. Quanto aos moços, de igual modo, diz aqui, aos jovens, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Por que Paulo diz que aqui o jovem tem falta de critério? Talvez porque o jovem não tenha o amadurecimento mental que um idoso tem, que uma idosa tem. Às vezes falta critério, até mesmo devido a essa, eu costumo falar, essa força selvagem que eles têm, né? Eu considero o jovem assim, o cavalo selvagem, que de vez em quando você tem que puxar o freio para ele parar, porque senão é complicado, ele vai fazer bobagem lá na frente, né? Vai correr e... né? Então, quando Paulo diz para que os jovens sejam criteriosos, tem que ter critério em tudo na vida, né? Não podemos ter essa falta de critério, ser criterioso nas nossas atitudes, ou seja, a sensatez é tudo o que Paulo exige de nós. Vou pular aqui o 7 e o 8, comento mais na frente. Aos servos, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade,
a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Interessante, né? Esse final do versículo aqui, eu vou comentar daqui a pouco, mas ornarem, né? Ornamentarem a doutrina de Deus. E essa aí me chamou muita atenção aqui, quando Paulo recomenda aos servos, né, que sejam íntegros, éticos, né, sejam obedientes, em tudo, né, sejam obedientes, porque quem não é desobediente não é íntegro, quem é desobediente não é ético, né? Então, obediente ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, ou seja, que a pessoa fique satisfeita, né, com o serviço que está sendo feito. Quantos liderados, né, não dão essa satisfação aos seus líderes? Quantos liderados fazem exatamente ao contrário? Porque os liderados são servos, como nós somos servos de Deus, né, servos do Senhor, todos nós, né, mas nós temos liderados debaixo da nossa liderança, que às vezes deixam, né, de ser obedientes. Você fala, não faz isso, vai fazer exatamente ao contrário. Eu estou cansado de dar gabinete pastoral, eu estou pensando nunca mais dar gabinete pastoral. Por quê? Porque a pessoa vem te pedir um conselho pastoral. E aí você dá o conselho, a pessoa sai dali e vai fazer exatamente o contrário. Porque ela já entra no gabinete com na mente o que ela quer fazer. Aí ouve um conselho que contraria o seu desejo, né? Eu tive um caso lá de uma irmã, muitos anos atrás, que estava viúva também, e aí queria casar, e eu disse, olha, esse homem é um homem do mundo. Esse homem vai lhe dar desgosto, não faça isso, porque eu já conhecia ele, etc. E aí, ele não era evangélico. E ela se engraçou lá e casou. Bom, eu dei o conselho, ela veio pedir, o que eu faço, pastor? Na época era pastor, o que eu faço? Eu disse, não case, é preferível você chorar agora do que chorar lá na frente, depois de casado. Ela não deu outra, ela saiu, sumiu da igreja, nunca mais soube dela, e ela casou. E eu recomendei, ela veio pedir um conselho, eu disse, não casa, você vai sofrer na mão dele. Ela casou. Muito bem, anos depois, ela agora voltou para a igreja, e eu nem me lembrava disso, e ela foi em gabinete para retornar para a igreja, depois de muitos anos, e disse o seguinte, pastor, o senhor se lembra, agora já era bispo, o senhor se lembra quando o senhor era pastor, eu vim aqui, como eu vou lembrar tantos gabinetes, N gabinete, vai lembrar de quê? 30 anos lá ali, funcionando como pastor numa só igreja, é complicado, aí você não vai lembrar. Eu disse, não lembro, não. Não, uma vez eu estive aqui, e ela deu o testemunho pessoal dela, que eu nem sabia. Se ela quisesse retornaria, nem me lembrava do tal gabinete, muitos anos atrás. E essa uma vez eu estive aqui, sentei, e o senhor me deu conselho para não casar, se lembra com fulano? Eu casei, como eu sofri. Como eu sofri. Ele agora faleceu, depois de muitos anos. Como eu sofri, até apanhar dele eu apanhei. E o senhor me recomendou, e eu saí daqui, fiz exatamente ao contrário que o senhor tinha recomendado. Então, às vezes, acontece muito isso, de você se desilude até de dar conselho, porque a pessoa não segue o conselho, né? Então, diz aqui os servos, né? É para dar motivo de satisfação ao seu Senhor. Então, você fica satisfeito quando você dá um gabinete, quando você dá um conselho, e que as pessoas seguem e dá tudo certo, né? A satisfação. Não sejam respondões, não furtem, versículo 10. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Essa prova de fidelidade aí é importante, né? Ser fiel. Porque o homem íntegro, né? O servo íntegro, nós somos servos de Deus, todos nós, né?
tem que ter integridade, ser ético no seu ministério, né? Porque isso agrada ao Senhor, né? Quando ele diz assim, olha, ser fiel, e ele diz no finalzinho aí, que eu gostei desse fechamento desse versículo, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, ou seja, ornamentar a palavra de Deus, ornar, fazer da palavra de Deus coisa bela, bonita, não uma flor murcha, né? Ornamentar aquela igreja quando o casamento acontece, né? Depois as flores murcham, etc. Então nós temos que buscar isso, né? Trazer beleza para Deus. Beleza na doutrina, ornamentar é trazer isso, é beleza. Então, quando eu sou íntegro, quando eu sou ético, eu estou, sem me perceber, mas a palavra de Deus diz que eu estou adornando, ornamentando a Deus, ornamentando a palavra de Deus, honrando a palavra de Deus. Por quê? Porque eu serei testemunha da minha integridade, da minha ética, diante de todo o povo, até do homem do mundo, né? Então, com isso tudo, nós estamos ornamentando a palavra de Deus, ok? Agora, eu pulei exatamente o conselho ao sacerdote, ao pastor Tito, no versículo 7 e no versículo 8. Diz aqui, ele agora fala para Tito, torna-te. Ele falou para os idosos, para as idosas, para os servos, para os jovens, os moços. Agora ele vai falar diretamente para Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Vejam bem, olha a recomendação agora aos sacerdotes, aos líderes, nesse congresso de pastores e líderes, em relação ao nosso ministério. Será que Tito, o pastor Tito, né, tão eloquente e tal, será que ele não era íntegro? Mas acontece que ele era. Acontece que ele era respeitável, mas nós temos que estar sempre lembrando isso. Nós temos que estar sempre falando aos nossos liderados, aos nossos pastores, aos líderes. Olha, não esqueça, você precisa ser íntegro para ornar a palavra de Deus, porque quando ele fala aqui, no ensino, mostra-te integridade, reverência, né? E ele fala, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, e às vezes nós não somos padrão, nós somos espelho da igreja, nós líderes somos espelho da igreja, eles seguem o que nós somos padrão para eles, estão olhando para nós e querem ser igual a nós. E se nós não tivermos integridade, se nós não tivermos ética, se nós não tivermos uma vida sadia, como ele fala aqui, linguagem sadia, reverência, ser irrepreensível, que não haja repreensão no nosso ministério. Ele fala tudo isso aqui para Tito, né? E aí ele diz assim, ele encerra esse versículo aqui, dizendo que eu preciso dessas coisas todas no meu ministério. Eu preciso de todas essas recomendações paulinas para o meu ministério, para o seu ministério, para a sua liderança. Eu preciso. Preciso por quê? Para que eu dê um bom testemunho no meu ministério. Testemunho é tudo na vida de um líder, porque ele é padrão, ele é o espelho dos seus liderados. E ele diz assim, para que, não tendo indignidade nenhuma, para que
dando-lhe motivo, versículo 9, dando motivo de satisfação. Não, estou lendo, desculpe, estou lendo os servos, aqui, para quê? Não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, ou seja, que ninguém venha falar mal de você, do seu ministério. Esse líder não é líder, ele não tem nenhuma ética, ele não é íntegro, não tem nada. Essa palavra aqui, integridade, e eu coloquei, eu fiz aqui, fui fazer uma pesquisa no original grego, né, que fala aqui sobre integridade, versículo 7, no ensino mostra integridade e reverência. Essa palavra integridade, ela é uma palavra grega no original, afetória, né? Que está inserida nesse versículo. Já foi traduzido para a língua portuguesa de diversas formas. Na versão bíblica dessa área aqui, fala sobre ser íntegro. Outras versões, eu pesquisei em outras versões também, ela é traduzida como incorruptibilidade ou sanidade. Outras versões, né, bíblicas. Esta palavra grega, ela só encontra-se uma única vez no Novo Testamento. Afetória, que é a integridade, só tem aqui, em todo o Novo Testamento. Só aqui. Afetória grega, se fala afetória, mas é A-P-H-T-H-O-R-I-A, no grego, né? Mas a pronúncia é afetória. Ela só tem uma vez, ela só foi inserida aqui uma vez, na carta de Tito, né? Então, ela significa incorruptibilidade, sanidade, integridade também. Então, esta palavra grega só se encontra uma vez. E a integridade e a ética deve, eu já vou encerrar. Viu como é que eu encerro cedo? A integridade e a ética, ela podemos até ir mais além. E eu fui mais além. Eu vou em outro texto e eu fui mais além um pouco da integridade e a ética. E eu digo aqui que ela devia estar, e ela está inserida, não literalmente. Você não vai ver lá integridade ou ética no texto que eu vou ler, mas ela está inserida, né, profeticamente nesse texto que eu vou ler aqui. Ela não consta, mas ela faz parte de uma recomendação para nós. Nós podemos associar a integridade, as qualidades do líder cristão em Gálatas, capítulo 5. E eu costumo dizer algo, volte um pouquinho, sobre os dons do Espírito e sobre os frutos do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, é exatamente o fruto do Espírito que nós devemos ter como líderes. Muitos estão procurando dons do Espírito, né? O falar em línguas, a interpretação, profecia, e etc, etc, aqueles 9 dons que você conhece, que está em Coríntios. Mas o mais importante de tudo é nós darmos frutos do Espírito. O mundo precisa ver que você dá fruto através do seu comportamento, da sua integridade, da sua ética. Lembram-se lá da figueira? Quando Jesus estava com fome lá no deserto, que ele olhou e não viu nenhuma figueira, nenhum figozinho só naquela árvore, e que ele amaldiçoou aquela figueira, ela secou e nunca mais deu fruto. Nosso ministério não pode estar debaixo deste posicionamento de Cristo. Eu preciso dar fruto no meu ministério. E que fruto eu dou? É o meu testemunho, é ser ético, enfim, ser íntegro naquilo que eu faço.
E aqui diz, então, vamos lá, que eu vou mostrar a vocês que está inserido em mensagem subliminar aqui nesses versículos aqui. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Primeiro amor foi comentado na igreja de Éfeso. Deus tinha contra ela, que ela tinha perdido o primeiro amor, né? E apagou a luz dela. Jesus se afastou como luz daquela igreja e nunca mais ela brilhou. A igreja de Éfeso, das 7 cartas da igreja na Ásia, lá em Apocalipse. Amor, fruto do Espírito, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Nós acabamos de ver Paulo recomendando a Tito, fidelidade ao ministério, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas continuemos aqui. E os que são de Cristo Jesus, eu, você, o que nós fizemos? Crucificamos a carne, as paixões, as concupiscências. Então, eu não posso deixar a incorruptibilidade vir sobre a minha vida. Eu tenho que ser, a corruptibilidade vir na minha vida. Eu tenho que ser incorruptível. Eu não posso me corromper com as coisas do mundo. Eu preciso ser íntegro. Íntegro. Ele diz aqui mais: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quem vive no Espírito é íntegro. Quem vive no Espírito é ético no seu ministério. É uma das condições sine qua non para que você possa ter integridade ministerial e ética ministerial, é estar sempre vivendo no Espírito. Mas ele encerra aqui, falando algo muito importante nesse texto aqui, quando Paulo fala desta igreja da Galácia, quando ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória. Eu sou bom, eu sou melhor, eu sou íntegro, eu sou aquilo, eu sou ético. Íntegro, né? E aí Jó responde para ela, que me chama a atenção, algo muito importante aqui sobre a integridade de Jó e a ética que Jó tinha diante da sua família. Ele era ético, né? E diz: olha, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto, só o que me interessa a parte final desse versículo, em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, ali fala com seus lábios, na minha versão ARA, ele fala com seus lábios, porque muitas vezes nós deixamos de ser éticos pelos nossos próprios lábios. Como falamos mal do nosso colega de ministério, quando falamos mal do nosso colega de profissão, seja médico, seja advogado, e tal. Então, tudo isso é falta de ética, porque é falta de moral. E moral é você ter ética para exercer ou a sua vida religiosa, o seu ministério sacerdotal, ou também a sua vida secular. Então, diz que em tudo isto não pecou. Então, falta de ética é pecado? Não ter integridade é pecado? Segundo, aqui a palavra diz que ele não pecou, porque ele conservou, quando ele diz para tu estás louca, mulher, né? Ele conservou a sua postura íntegra, a sua postura ética com Deus, etc. E aí nós vamos dar um pulo aqui para o capítulo 11, vamos ver aqui quando ele é acusado de pecado, e ele não pecou, capítulo 11. E eu quero fazer referência aqui rapidamente, né, porque eu ainda vou em outros textos. Quando Zofar acusa, está aí o título da Sociedade Bíblica Brasil, não vou ler isso aqui. Quando Zofar acusa Jó de iniquidade, ou seja, de pecado. Não só Zofar, mas também os outros 2 amigos de
de Jó, que o acusava, Bildade, Elifaz, etc. Então, Zofar o acusa. O que ele faz? No capítulo 12, ele defende-se dessas acusações, né, dos amigos. Ele se defende. Não, eu não pequei, eu não neguei, eu não deixei de ser íntegro com Deus. Eu não pequei quando a minha mulher me tentou para pecar. Nega-se teu Deus e morre, né? Amaldiçoa a Deus, e o texto fala que em tudo isso Jó não pecou. E aí depois, no capítulo 13, ele defende a sua integridade. Ele sabia que ele era íntegro, e quando ele defende essa integridade junto aos seus colegas, seus amigos, né, ele diz no versículo 13, calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Ou seja, ele diz assim, vocês têm que ficar calados, vocês não têm moral para me acusarem de nada. É importante isso, que às vezes nós deixarmos de ser éticos ou íntegros, nós perdemos a nossa moral. Que moral eu tenho se eu estou errado? Como é que eu vou chamar a atenção de alguém se eu estou errado, se eu não sou ético, se eu não sou íntegro nos meus atos, e etc. Então, Jó tinha bastante autoridade para se defender a sua integridade, como está aqui. Eu não vou ler, depois você lê o capítulo 12 e 13 todo em casa, quando você puder, que isso aí é muito longo. Mas ele se defendeu, disse assim, vocês têm que se calar, não falem nada, não me acusem nada, porque eu nunca deixei de ser ético. Será que nós não temos também que ter essa mesma atitude de Jó ao defender a integridade? Será que eu posso defender a minha integridade, a minha ética? Mas para isso, eu preciso ser ético e íntegro. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo, né? Então, é muito importante nós vermos isso, que a ética é algo que mexe muito com o ministério e mexe também com a nossa salvação, né? Ok? Então, temos também aqui uma recomendação que eu separei, saindo agora de Jó um pouco. Temos aqui uma recomendação que eu separei de Davi, né, para o seu filho Salomão. Salomão iria assumir aí o reinado, né, sobre o povo de Israel. Salomão já estava saindo né, deixando o reinado, e aí ele fala para Salomão, né, dizendo, tu, meu filho, Salomão, não vou lá no texto, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. E serve-o de coração íntegro, servir a Deus com integridade. Foi uma das preocupações que Davi teve com seu filho, Salomão, que iria substituí-lo no reinado, né? Tinha que ser íntegro para reinar sobre aquele povo. Como o pastor deve ser íntegro para poder apacentar as ovelhas, para cuidar das ovelhas, porque o pastor, sem ter integridade, sem ser ético, como ele vai passar aquilo que ele não tem? Então, Salomão, sabendo da importância, né, da integridade ministerial, da integridade aqui do reino de Salomão, Davi, percebendo isso, faz a recomendação pouco antes de passar, entre aspas, o cetro de rei para seu filho, Salomão. Então, tu, meu filho, serve a Deus com integridade de coração. O que me chama a atenção é essa integridade de coração, aqui dentro, né? Integridade, quando ela está aqui dentro, a nossa fala será íntegra, nós seremos éticos em nossos atos e atitudes. Quando nós trazemos para nós essa integridade de coração. E o próprio Salomão, posteriormente, depois que ele assume o reinado, ele diz algo muito importante que eu gostaria que você fosse comigo lá em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes. Ele recebeu essa recomendação do seu pai, né?
Davi serve a Deus de coração íntegro, etc. E aí ele, no capítulo 7 de Eclesiastes, ele fala uma frase muito importante para nós de recomendação, né? E mostra como o homem muda, tá? Capítulo 7, no versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Eu errei aqui, deixa eu ver. Não é esse texto, não. Não é esse texto. Eu botei aqui como registro no meu Eclesiastes 7:9, mas não é 7:9. Bom, mas talvez eu a passar aqui a limpo, eu errei aqui. Mas ele recomenda, num dos textos aqui de Eclesiastes, vamos perder tempo, ele diz assim: Deus fez o homem reto, mas ele se envolveu em muitas astúcias. Vou ler outra vez o que Salomão falou. Deus fez o homem reto, mas ele se envolveu em muitas astúcias. Depois, se você tem aí uma chave bíblica, qualquer coisa, você pode ver onde é que está aí, né? Eu botei 7:9, mas não é 7:9 Eclesiastes, né? Então, Deus fez o homem reto. Por quê? Aí vem aquela pergunta: se Deus me fez íntegro, Deus me fez com um coração ético, por que depois eu me envolvo em astúcias? Por que eu mudo? E aí isso aí me chamou a atenção por causa da mutação que às vezes nós temos. Somos 7:29? Então foi na erro de digitação aqui. 7:29, obrigado, irmão. Então vamos conferir. Eis que, diz aí, eis o que tão somente achei. Ele falando, o que ele achou? Ele procurou e achou. Que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eu tinha colocado aqui só essa frase aqui, mas era em vez de 7:9, é 7:29. Então, o homem muda, porque nós somos mutáveis. O homem muda. Quantas vezes eu já passei por isso, né? E você certamente passou por isso. Você delega poderes a uma pessoa, né? Principalmente no ministério, você chama para exercer qualquer cargo ministerial, a pessoa, num primeiro momento, ela funciona bem, depois ela muda. Por quê? Ela já vem o orgulho, já vem alguma coisa, ela deixa de ser ético. Volte e meia você precisa estar chamando a atenção de líderes de ministério. Essa semana mesmo eu tive que botar um líder de ministério e orientá-lo. Por quê? Porque no início estava muito bom. Depois começou a tratar mal os seus liderados. Por quê? Porque muda, o homem muda. Então, Deus faz o homem com o coração reto, ele faz o homem íntegro, como diz aqui, ele fez o homem assim, mas ele se mete depois em muitas astúcias, muitos erros, muitas coisas erradas, né, que nós fazemos. É diferente com o nosso ministério? Certamente que não é diferente com o nosso ministério. Quantas vezes nós começamos tão bem e no meio do caminho, né, mudamos o rumo da nossa ética ministerial, a nossa integridade ministerial e etc. Quantas vezes? Conheço N pastores. Já separei alguns pastores para o ministério e passa por isso. Você de vez em quando precisa estar chamando, olha, fulano, não é assim. Para pensar, né? Então, existe muito isso de nós mudarmos, porque nós somos mutáveis. Esse é o grande problema. O homem muda. Deus não muda, né? É imutável. Mas o homem é mutável, ele muda. Então, de acordo com o poder que ele vai alcançando, ele se torna orgulhoso, enfim, ele começa a pisar os outros,
ou fazer no seu trabalho, vamos dizer, secular, do seu colega, escada para subir, falta de ética, tantas coisas aí que nós sabemos que a ética deve ser uma constante na vida, na nossa vida, em todos os pontos da nossa vida, não só na vida cristã, na vida espiritual, mas também na vida secular. E eu quero falar aqui agora um texto maior sobre o bispo Tito falou sobre Jó, e eu vou falar sobre ele, sobre o pastor Tito. Né? Ok? Então vá lá comigo no livro de Tito. Falei para ele, ó, você falou sobre Jó, eu vou falar sobre Tito. Aí em Hebreus, volte um pouquinho. Tito. Uma recomendação de Paulo ao jovem pastor Tito. Será que Tito precisava de alguma recomendação paulina? Era um pastor excelente, né? Mas Paulo vai fazer algumas recomendações aqui no capítulo 2. Eu vou ler então aqui a partir do versículo 1 até o versículo 10 e vou comentar alguma coisa aqui. Os deveres de várias classes de pessoas crentes. É um dever eu ser íntegro, é um dever eu ser ético. É obrigação minha. Eu tenho que ter obrigação de ser isso, né? Ok? Então, diz aqui Paulo falando o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, falando a Tito. Fala o que convém, prega a sã doutrina, não inventa coisa, não inventa. Eu sou o melhor de todos. Paulo diz assim, cuidado. Cuidado com a vanglória no ministério, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, como tem pastor, com falta de ética, invejando o ministério do outro pastor, como tem. Não pensa que não tem, não. Tem muito mesmo. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós estamos vivendo no Espírito, precisamos andar no Espírito. E quando eu vivo somente no Espírito Santo, quando eu ando somente no Espírito Santo, acabou. Eu sou íntegro, eu sou ético, eu sou fiel, eu tenho todas as boas qualidades que Paulo falou lá a carta de Tito, recomendando a Tito, aos jovens, aos homens idosos, às mulheres idosas, todas aquelas recomendações, as classes de crentes, todas elas eu terei, quando eu tenho sobre mim, comandando os meus atos e atitudes, a minha fala, quando eu tenho sobre mim esse Espírito Santo, que comanda todas as coisas no meu ministério, no seu ministério. E certamente o seu ministério será abençoado. Pode ter certeza disso. Eu prometi terminar 15 para as 7 e vou terminar 15 para as 7, exatamente para 19 horas você poder ir jantar. Né? O bispo Miguel me pediu, tenta aí terminar aí 15 minutos antes para dar tempo do pessoal se preparar para jantar, para não atrasar agora os devocionais e etc. Ok? Então, fique de pé que eu quero orar por você. Gostaria de orar pelo seu ministério. E avalie essa pequena meditação. Avalie bem o que Deus exige de nós. Fidelidade, integridade, ética, tudo isso. Deus exige muita coisa. Se eu ando no Espírito, se eu estou no Espírito, eu sou tudo isso. Eu não vou desagradar a Deus. Vou estar sempre ornando, adornando a palavra dEle. De que adianta, né, que nós acabamos de ler, para ornar a palavra de Deus, de que adianta eu subir no púlpito e pregar? Será vazio. Será vazio. Será uma palavra vazia, se eu não tiver
integridade de vida, se eu não tiver ética, enfim, se eu não for fiel, tudo isso. Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai, tuas filhas, Pai. Eu me incluo nisso, como teu filho e tua filha, nós líderes, Pai. A responsabilidade que nós temos, Senhor, de sermos padrão, como Paulo falou a Tito, né? Certamente, talvez, não sei se Tito tinha algum problema, que Paulo desagradou a Paulo, que era seu mentor espiritual, seu líder espiritual, quando ele diz, torna-te padrão. Senhor, que nós sejamos padrão no nosso ministério, Pai, que nós sejamos luz, que nós sejamos exemplo, Senhor, para os nossos liderados, exemplo, Senhor, para as ovelhas, Senhor, que nós nunca venhamos, Senhor, ouvir as palavras que muitos já ouviram, eu não quero ser cristão, para ser igual a esse aí eu não quero ser pastor, e quantos estão afastados do teu evangelho, por mau testemunho de líderes, Pai. Pai, ajuda-nos, Pai, a sermos irrepreensíveis diante de Ti, Pai. Ajuda, Senhor, cada um dos Teus filhos, Pai, a cada vez mais desenvolver, Senhor, a integridade ministerial, a ética ministerial em suas vidas, Pai. Ajuda, nós precisamos, Pai, porque sabemos que somos tentados, mas foi lido que nós deixamos as paixões da carne. Nós agora não vivemos mais na carne, mas vivemos no Espírito, andamos no Espírito, Senhor, e é o Teu Espírito que conduz o nosso ministério, Pai. Ajuda, Senhor, cada um de nós, Pai. Não permita, Senhor, que nenhum de nós caiamos, porque às vezes nós somos tão autossuficientes e nós acabamos de ler sobre a soberba, eu sou o melhor, eu sou o maior. Senhor, ajuda-nos, Pai, a não cairmos neste engano pecaminoso, Senhor, de soberba, de ser o melhor, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua orientação bíblica, Pai. Pai, não falamos nada que não estivesse escrito na Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, eu coloco, Senhor, esses Teus filhos e Tuas filhas em Tuas mãos, e também a minha vida. Cuida, Senhor, do meu ministério, do ministério de cada um dos Teus filhos aqui, desses líderes, pastores, pastoras e líderes, Pai. Cuida, Senhor. Nós Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.